Olá pessoal, tudo bem? Em nome da SAI Digital, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. E hoje nosso tema, nosso capítulo, será Roma Antiga. Então vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho. Hoje nessa aula nós veremos então formação da civilização romana e também os períodos da história romana. Vamos fazer um bate-bola bem bacana com vocês para nós entendermos como que é a história romana, como que a Roma, e quando falamos Roma, não tem nada a ver com a cidade de Roma, a capital da Itália, né, que nós entendemos como a capital da atual Itália. Na verdade, é uma civilização, é uma coisa muito mais complexa, e é isso que nós temos que entender hoje na nossa aula. O que é Roma? O que foi Roma? E o que será Roma para nós? Qual foi o legado dos romanos que deixaram para nós? Ok? Então vamos lá. Vou jogar uma brincadeira para vocês, para próximas aulas até, para nós discutirmos aqui, trabalhando com fontes, na página 580. Vocês podem acompanhar dentro do livro de vocês, da SAI Digital, na página 580 tem uma fonte bem bacana, trabalhada com o professor Pedro Paulo Funari, professor da História de Universidade de São Paulo, da Unesp, e ele é um cara assim extremamente gabaritado. Poxa vida, sou um cara super fã do trabalho do professor Pedro Paulo Funari. E ele vem trazendo uma fonte para nós muito bacana. As cidades romanas estavam ligadas entre si por uma rede de estradas enormes. Até o século XIX d.C. e a invenção da ferrovia, as melhores estradas eram ainda as romanas. Muitas delas utilizadas até hoje. Isso, meninos, até hoje. As estradas serviam não tanto para transporte de mercadorias, que seguiam sempre que possível por água, já que era mais rápido e barato, mas principalmente para a movimentação das tropas militares e correios. Pedro Paulo Funari, quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse trabalho, o livro chama-se Grécia e Roma, inclusive está na minha biblioteca de casa também. Vale a pena vocês conferirem, esse trabalho é muito bacana e cai muito nos vestibulares, inclusive no Enem, o professor Pedro Paulo Funari. Vamos lá, o que nos interessa aqui? Tem uma frase bem famosa, uma espécie de um dito popular, um ditado popular que nós utilizamos até hoje. Todas as bocas levam a Roma, todos os caminhos levam a Roma. Quem tem boca vai a Roma. Vários tipos de forma de se expressar, a ideia é a mesma, como se todos os caminhos levassem a Roma. Realmente as estradas eram muito ótimas, muito boas, com um certo conhecimento tecnológico de construção civil assim impressionante, que impressiona até hoje. Muitas estradas construídas pelos romanos, utilizadas até hoje em várias cidades da Europa. Então isso mostra como é que eles tinham um desenvolvimento tecnológico e de construção civil assim impressionante, que impressiona inclusive até hoje. Vamos lá? Vamos lá. Formação da civilização romana, página 581, vocês podem acompanhar conosco. Seria interessante a gente começar a entender a nossa aula. Então vocês podem dar aquela pausada na aula, abrir o livro da SAI Digital, colocar lá a página 581. Poxa, o professor Roberto está falando aqui, bem nessa página. E é assim que você vai começar a se familiarizar com a minha aula. E assim vocês poderem fazer um estudo bem bacana junto comigo, acompanhando a parte textual do livro da SAI junto com a minha aula. Essa foi a minha ideia quando eu preparei essa aula para vocês. Poxa vida, de todo o coração. Vamos lá então? Explicação histórica. Roma era originalmente um entreposto etrusco. Etrusco é uma civilização antiga. Nós colocamos como desenvolvimento de Roma, o surgimento de Roma, a formação de Roma, duas vertentes. Nós temos o que nós chamamos de verdade histórica, ou seja, o que é comprovado historicamente. A arqueologia trabalha, a paleontologia também fez muitos estudos naquela região, apesar de ser uma coisa muito mais pré-românica, mas a arqueologia vem defender a tese que tem 4 povos que formam então o que nós chamamos de Roma, né? Os etruscos, sabinos, latinos e depois da segunda diáspora grega, que futuramente vocês vão estudar sobre a Grécia Antiga, os gregos também tiveram que passar para aquela região e acabaram também participando da fundação de Roma, da formação de Roma. Existe uma disputa entre o povo etrusco, que era considerado invasor, eles eram comerciantes, e os latinos que moravam naquela região. Os latinos acabaram criando uma espécie de uma união, uma liga. Eles chamam de Liga das Sete Colinas. Uma espécie de uma forma de se defenderem, uma espécie de segurança, para que os etruscos, quando invadissem, eles não acabassem atrapalhando os negócios, enfim, uma disputa de poder local. Não serviu para muita coisa, acabaram que tanto os latinos quanto os etruscos são formadores do que nós chamamos dessa civilização romana.
O que aconteceu com os latinos é que, posteriormente, eles acabaram criando, através de mitos, de lendas, alguma maneira de excluir, lendariamente, mitologicamente, os etruscos da formação e valorizando, supervalorizando a história latina apenas. É uma estratégia, uma espécie de um marketing pré-histórico para valorizar os latinos. Já vamos falar daqui a pouquinho sobre essa famosa lenda também. Evidências arqueológicas indicam a sociedade romana resultou da mistura de latinos, como o professor Roberto falou, grupos residentes na região do Lácio, com povos vindos de regiões da Península Itálica e do Mediterrâneo. Então, coloquem neles aí, nessa conta, o que o professor Roberto falou com vocês sobre os etruscos, que está aqui nessa primeira linha, e sabinos e os gregos. A cultura romana também foi fortemente influenciada pela ocupação dos gregos na Península desde o século VIII. Como o professor comentou também, então o nosso texto vem a corroborar. Agora vem a parte mais bacana. Aqui vocês têm uma imagem, fica no Capitólio, na capital de Roma, é a famosa loba, chamada Capitolina, e ela está amamentando, então, os semideuses Rômulo e Remo. Os latinos fizeram uma estrutura complexa, mitológica, impressionante. Encontraram raízes ligadas, inclusive, aos troianos, onde um menino, quando está para cair a Troia sob as mãos dos gregos, recebem esse menino, o jovem Enéas, recebe a incumbência de fazer a dispersão, a fuga dos troianos, do povo, e ele recebe a famosa espada do príncipe Paris, que ele fundaria onde ele levasse essa espada, ele representaria os valores troianos e fundaria uma nova Troia, uma nova civilização troiana, fundada nos princípios dos valores troianos. E aí os latinos vão construindo, dizendo que o Enéas fundou então uma outra cidade, que aos poucos se transformou em Alba Longa. Nessa cidade, passada algumas gerações de reis, o Enéas mitologicamente teria sido então o primeiro rei da cidade, e chegou então a vez do rei Númitor. Desse rei Númitor, ele tinha uma filha muito linda chamada Réia Sílvia, e o problema do irmão, um irmão muito ganancioso chamado Amúlio, que esse irmão queria de todas as maneiras tomar o poder do Númitor. Ele acabou fazendo isso, uma espécie de um golpe de estado, ele toma, coloca Númitor, o rei Númitor, no calabouço, a Réia Sílvia, ele vai prendê-la como uma espécie de uma sacerdotisa dentro do templo do deus Marte. Já vamos falar um pouco sobre a religião dos romanos, que eles vão pegar muito da cultura grega e romanizá-la, inclusive os deuses. O deus Marte é o mesmo deus Ares, o deus da guerra. Então, segundo essa lenda latina, que valoriza a origem e a cultura latina, eles pegam a Réia Sílvia, acaba tendo uma relação amorosa com o deus Marte, da qual nascem os dois meninos gêmeos, Rômulo e Remo. Segundo diz a lenda, e você vai encontrar várias nuances, várias formas de explicar essa lenda de uma forma resumida, de uma forma mais truncada, de uma forma mais complexa, de uma forma mais elaborada, mas ela está dentro do livro chamado Eneida. De uma forma poética, ela conta essa história mitológica. E em um determinado momento, os meninos acabam sendo pegos também, eles são duas crianças, dois bebês, acabam sendo colocados dentro de uma cesta pelo rei Amúlio, que viu que eles poderiam ser uma ameaça ao seu poder de Estado, e ele joga as crianças dentro de um cesto, dentro do rio Reno, para que o rio desse fim aos dois meninos. Aí vem um mito da construção do herói, que é muito utilizado na antiguidade. Cesto, crianças, rio. Você vai encontrar Moisés, você vai encontrar o Édipo, outras histórias que sempre têm o que nós chamamos de mito da construção do herói. Pega-se a criança, bota no cesto, joga no rio, milagrosamente ela se salva, ela recebe uma visão que ela tem uma missão em retornar a uma estabilidade, ela tem uma missão divina, uma missão mitológica, e depois acontece então o desfecho final, normalmente com uma situação positiva.
É o que acontece, resumidamente, grosso modo, vale a pena vocês pesquisarem, joguem PDF lá, mito do rei Édipo, mito do rei Númitor, mito dos irmãos Rômulo e Remo. Mas, resumidamente, eles são salvos milagrosamente por um galho, depois essa loba encontra, amamenta eles, que é a famosa imagem, inclusive, da estátua romana. Eles crescem, são criados por uma família de camponeses e conseguem, enfim, né, descobrir a sua missão, que eles são semideuses, filhos de Deus Marte com uma mortal, com a sacerdotisa Réia Sílvia, conseguem voltar para a cidade, fazem a sua missão, derrotam o seu tio-avô maligno, né, e tudo mais, retorna à estabilidade, libertam o Númitor que estava no calabouço, enfim. E como um agradecimento, o rei Númitor manda que eles fundassem uma cidade no lugar, no ponto específico, na localização, que no caso a loba teria salvo eles. E aí vem a história da fundação. Os dois vão entrar numa discussão, né, e acaba que Rômulo mata Remo nessa discussão, onde teria sido o lugar que a loba teria salvo eles. Lendariamente, então, Rômulo é o primeiro rei de Roma, teria uma espécie de uma data, 753 a.C., e a partir dessa data nós fazemos então a divisão histórica, que nós vamos colocar então agora na próxima com vocês aqui. O período da história romana está sempre dividida na organização política. Vamos para a próxima aqui que vocês vão entender. Monarquia, século VIII, se vocês quiserem anotar, 753 a 509, é o período da monarquia. Nós temos então mono, arquia, poder, então são reis que governam Roma. Já começa uma divisão social entre patrícios, que são pessoas que eram posses de terra, que tinham privilégios, que se entende como um sangue azul, e o grupo chamado plebeus, que tinha uma linhagem mais ligada aos etruscos, estão ligados mais ao comércio, ao trabalho artesanal, ao trabalho campesinato, enfim, ao rural. São agricultores, são camponeses também, e temos então essa divisão entre patrícios e plebeus. Essa é a sociedade básica da Roma antiga, tá? E ela começa já na Roma monarquia. Claro, nós temos clientes, que é um outro grupo, que são plebeus protegidos pelos patrícios, e temos escravos também, né? Os escravizados, que são então pessoas prisioneiros, estrangeiros, prisioneiros de guerra, ou também romanos escravizados por dívidas, ainda estavam sendo escravizados. Durante esse período, só vai terminar num período republicano a escravidão por dívida. Já vamos discutir sobre isso também. República, século 6 a 1, 509 até o ano 27 a.C., após a queda da monarquia, se instala um poder de república. Esses aristocratas podem se ler patrícios, tudo bem? Nesse período, Roma se efetua na expansão territorial. E o último período, 27 a.C., ano 1 a.C., até o século 5, até 476 depois de Cristo. Então, isso aqui também é um outro ponto importante. Jesus nasce, cresce e morre dentro do Império Romano. Então, nós temos antes de Cristo, 27 anos de Cristo, e termina o Império Romano 5 depois de Cristo. Nomenclaturamente, a gente não precisa ficar colocando DC. O AC é importante, o antes de Cristo é importante, ele é fundamental que se coloque para nós se situarmos. DC não precisa. Colocou 476, se entende que estamos falando de 476 anos depois de Cristo. Você não fala hoje que está no ano 2020 depois de Cristo. Nós estamos no ano 2020. Que ano é hoje? Ano 2019. Que ano é hoje? Hoje é o ano 2020. Nós se entende que é o 2020. Não precisa falar que é ano 2020 depois de Cristo. Então é só para vocês entenderem como é que funciona esse sistema historiográfico para nós. Em seguida deu início a um processo lento, contínuo de desarticulação, que termina com a queda do Império Romano, que nós já vamos falar lá. Atividade para casa, vou jogar uma brincadeira para vocês vão se divertir comigo aí. E para a próxima aula daí nós vamos fazer resoluções junto com vocês, tudo bem? Então eu vou jogar para vocês aí. É da Federal, é da Estadual da Bahia, de Pernambuco, 2013. A pergunta diz o seguinte: a expansão territorial da antiga Roma trouxe profundas modificações na sociedade estabelecida na Península Itálica. Vou dar um pitaco de geografia para vocês, viu? Ínsula, ilha, península está ligado um pedaço ao continente, um pedaço pelo mar. Então a Itália está ligada a um pedaço pelo mar Mediterrâneo, um pedaço ligado ao continente europeu. Só para vocês jogarem então aí. O que é uma península? O que é uma ínsula? Entre elas nós podemos destacar. Qual que vocês jogariam aí? Letra A. O número de escravos aumentou significativamente e esses foram largamente utilizados na agricultura, produção de alimentos e na atividade urbana. B.
Fortalecimento da agricultura, da política agrícola com a expansão dos minifúndios, pequenas terras. C. Democratizar a sociedade com igualdade de direitos. Vocês acreditam numa democratização entre patrícios que têm privilégios, são donos de terra, eles têm pontos que eles ganham, benefícios com políticas e tudo mais. E os plebeus, vocês acreditam que os romanos estavam preocupados com democracia? D. Joguei uma dica para vocês aí. D. Crise de mão de obra escrava ficou concentrada nos campos agrícolas, deixando carente o setor urbano de trabalhadores livres. E grande êxodo urbano. Êxodo é fuga, meninos. Lembrem da página do capítulo bíblico. Devido a contatos com outros povos e as conquistas romanas. Quero, poxa vida, em nome da SAI Digital, agradecer por vocês estarem junto conosco. Essa é a primeira aula nossa. Vamos iniciar aí, poxa vida, um rol de vários estudos, com muita fé no coração, muito pensamento positivo, um momento, uma fase tão turbulenta da história, da sociedade. Talvez eu acredito fielmente, como historiador, que esse é um momento garantido que estará nos livros de história, né? E não demorará muito para que nós falamos sobre a história do Covid, a história do coronavírus, assim como falamos de peste negra. Daqui a pouquinho vai ter umas aulas sobre isso. Como falamos também da famosa gripe espanhola, assim nós faremos daqui a pouco sobre esse momento global, um momento histórico assim impressionante, e para que nós possamos passar esse momento e passamos esse momento sendo pessoas melhores, né? Sendo mais humanos, pessoas mais boas, ok? Muito obrigado de coração e um bom início de estudo para todos nós. Até a próxima, valeu!